Essa teologia está toda explicadinha no livro de Hebreus, que é um livro que se apropria dessa tradição para justificar que Jesus é a superação dessa tradição. Explica que Jesus é igualzinho o sacrifício do Templo de Jerusalém, só que é o super, mega, power, hiper sacrifício. O judeu tinha que sacrificar todo ano e Jesus basta um só. Muito bem, vamos agora para o Novo Testamento. O que é que aconteceu? Eu confesso que quando as pessoas descrevem o que aconteceu com toda a facilidade, eu saio de perto. A gente não sabe o que aconteceu. Então, galera, eu tenho que dar parabéns ao Dr. Oswaldo Luiz Ribeiro, que das pessoas que levam a possibilidade de ter existido uma figura histórica como Jesus, ele não impõe nada a ninguém, né? Ele fala de forma honesta, né? Ninguém sabe o que houve, o que não houve, se existiu, se não existiu. Ele coloca tudo na questão da hipótese. Então isso aí é uma coisa que a gente tem que parabenizar, né? Quando a pessoa é honesta, a gente tem que reconhecer. Nós não temos nenhuma garantia de que as nossas explicações correspondam aos fatos. Não interessa quem na internet esteja explicando, quantos diplomas de qualquer universidade que for, nós não sabemos como as coisas aconteceram. A gente constrói uma explicação tentando adivinhar a partir dos indícios esparsos, com plausibilidade, controle público, metodologia, o que teria acontecido. Eu, por exemplo, já comecei dizendo que para mim houve a crucificação. Jesus. Entenderam? Então olha a honestidade dele. Ele fala, olha, nós não sabemos, nós tentamos adivinhar. E ele fala, para mim houve uma crucificação real, tá? Aqui ele está colocando a crucificação que ele acredita ter sido real, tá bom? E isso é importante vocês perceberem, para depois eu construir um raciocínio em cima e a gente pensar, né, sobre isso aí juntos. Foi crucificado. Eu não estou seguro ainda, e não tenho pressa nenhuma. Quem tiver pressa, tire as calças pela cabeça. Eu não tenho pressa nenhuma. Eu só vou enfrentar isso com seriedade quando eu traduzir o Novo Testamento, ou seja, daqui a 7 anos. Antes disso, não adianta vir fazer pergunta para eu responder sim ou não, porque não tenho pressa. Se você tem, tome maracujina. Eu não estou seguro de a interpretação alegórica de Jesus como sendo o Cordeiro ter acontecido antes da destruição do Templo de Jerusalém. Isso aqui, galera, que ele falou é um problemão para quem acredita na questão de que Jesus existiu baseado nas epístolas paulinas, tá? Isso aqui é um problemão, porque se a teologia do Cordeiro Sacrificial for pós-destruição do Templo de 70, esquece Paulo. Esquece a única coisa que os historiadores se baseiam para falar que Jesus existiu, que é Paulo. Esquece isso. E eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Mas vamos continuar aqui. Pegaram a cruz, se a crucificação aconteceu, pegaram a cruz e disseram que a cruz é o cordeiro que o sacerdote sacrifica no Templo de Jerusalém. Só que no caso de Jesus, o sacrificiante, o sacerdote é Deus, o altar é a cruz, e o próprio Deus sacrifica o seu filho como Abraão e Isaac, para que um único sacrifício seja suficiente e não precise mais dos demais. Ou seja, Jesus é uma alegoria do sacrifício de Jerusalém. Não sei, não estou seguro disso ter acontecido antes ou depois do Templo de Jerusalém ter sido destruído. Na fase em que eu estou tentado a achar que foi depois.
Foi a destruição do templo de Jerusalém e a supressão do sacrifício que gerou a pressão. Mas e aí como é que fica? Se não tem sacrifício, como é que a gente faz? Vai morrer todo mundo? Porque o sacrifício, galera, era feito no templo de Jerusalém. Como o templo foi destruído e não se tinha mais onde fazer sacrifício, logo se necessitou de uma teologia substitutiva. Entende? Então a pressão para se criar a lenda de Jesus como cordeiro teria que ser depois da destruição do templo. E aí quando eu entrar nos textos, galera, vai vir a devastação, tá? Vai vir a devastação. Mas deixa ele continuar aqui, que tá muito bom esse pensamento aqui do Dr. Oswaldo Luiz Ribeiro. Porque da noite para o dia acabou, né? Não tem mais. Hoje, apesar da Bíblia dizer que só pode fazer sacrifício em Jerusalém, o judeu faz sacrifício em qualquer buraco. Tem vídeo na internet, judeu fazendo o sacrifício do caparote num fundo de quintal na Bahia. Bota na internet e olhe. Sacrifício de galinha, feito por judeu, fora do templo de Jerusalém. A Bíblia diz que só pode em Jerusalém, pois os judeus ricos fazem em Nova York, tem engarrafamento de caminhão de galinha. Tem em todo lugar do mundo o judeu mata bicho. Então, depois da destruição do templo de Jerusalém, teve que fazer. Quando você quer, você faz o texto de Lego, né? Quando você quer, você diz que o texto está expressando a ideia unívoca do autor. Quando lhe interessa, é uma caixinha de massinha modelar, ego de pobre, Lego de pobre. Então eu não sei, mas já começa um problema. Quando Jesus foi transformado em cordeiro, ele o foi transformado na dimensão original do sentido do sacrifício do templo de Jerusalém ou já inflacionou? Por quê? Porque se Jesus foi transformado em cordeiro no sentido do templo de Jerusalém, já foi para o saco. Por quê? Porque no templo de Jerusalém não tem vida após a morte, não tem alma. Para o templo de Jerusalém não existe vida após a morte. Não tem alma fantasma. O testemunho de Jeová é malandro, né? Ele pega a palavra alma. Para que pega a palavra alma então? Ô seus inteligentes, só que não. Eles pegam a palavra alma e dizem que não é alma. Nós somos alma, tudo é alma. Ah, vai achar que eu sou imbecil, né? Não usa a palavra alma, usa corpo, pessoa, gente. Para que tem que usar a bosta da palavra alma? Não, porque é nefes. Mas nefes não é alma, seus tatu. Nefes é garganta. Faz a porcaria direito. Então diz que a gente é garganta. Tem que aturar porcaria de testemunho de Jeová falando que a gente é alma. Ah, vai pregar para imbecil, caceta. Então, para o templo de Jerusalém, não tem alma. Então, você matava bicho para ganhar mais dia de vida. Se Jesus tivesse sido substituído unicamente no nível simbólico, não é mais lá o cabrito, a ovelha, é o Filho de Deus. Mas no sentido do texto bíblico, não tem alma, não tem céu, não tem nada. Em vez de a gente morrer amanhã, morre ano que vem. Não vai fazer nenhum sentido, porque era para a gente ganhar a vida eterna, né? Se matando um boi, você morre ano que vem, matando o Filho de Deus, você não morre mais. Mas isso é conversa fiada, porque as pessoas vão morrer. Então qual é a malandragem? Pega o cocô de anjo, que é a alma, enfia na porcaria da teologia. Então olha a operação, olha o que é a porcaria da doutrina da cruz. Porque esses pregadores de bosta ficam falando que é bíblico. Você pega alma grega, fantasma, peido de anjo. Alma o quê? Alma grega. Preste atenção nisso aí que ele tá falando, tá, galera? Preste atenção nisso. Anjo, enfia dentro do ser humano. Isso não tem no templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém é só o corpo. Morreu, acabou. Então, enfiou um fantasma dentro do indivíduo. Então, Jesus agora vai salvar o fantasma. É bíblico.
O remédio que estão vendendo na porcaria da pregação cristã é remédio para Gênesis 2:3? Não. Não. É outro mito, é outra mentira. Mentira, invencionice. Total. Mentira por mentira, tanto faz. Mas a gente está discutindo se o remédio cura a doença do texto. Não, foi inventado outra doença. Tem uma alma, um fantasma, um peido de anjo dentro da pessoa. Então, se ela acreditar em Jesus, a alma dela vai viver para sempre. Mas peraí, Platão já dizia que a alma é eterna. Então, mudou o quê? Peraí, então precisamos resolver. Se a alma já vive para sempre, se Jesus vai salvar a alma, para que precisa de Jesus? Não, porque é assim, a alma vive para sempre, mas uma pode ir para o céu, outra para o inferno. Mas não tem nada disso em Gênesis 2:3. Em Gênesis 2:3, você pecou, você morre, acabou. Não tem céu, não tem inferno. Então, assim, sensacional o pensamento do Dr. Oswaldo, tá? E isso aí, galera, céu, inferno, o inferno ali no grego é Hades, é o Hades, tá? É onde tem várias câmaras ali no submundo, vários locais, onde um seria de tortura, o outro seria de alento, né? Então, assim, é claramente um texto grego que nada tem a ver com a cultura hebraica. Mas o que eu quero falar com vocês aqui não é isso. O que eu quero falar com vocês é que, como o Dr. Oswaldo muito bem colocou, essa é uma doutrina de substituição do templo que está destruído agora, né? Só que Paulo teria que existir antes de 70, porque ele morre antes de 70. E os seus textos são da década atribuídos, né? Atribuídos à década de 50, à década de 60, né? Mas e se essa teologia, que é uma teologia que visa a destruição do templo, pós-destruição do templo, como que Paulo estava fazendo uso dela na década de 50 e na década de 60? Não faz sentido, né? Então, o que eu vou provar para vocês é isso. Paulo não tem como estar antes de 70, somente depois. O primeiro texto que eu quero que vocês notem comigo é 1 Coríntios 5, o versículo 7. Jogue fora o velho fermento do pecado para ficarem completamente puros. Aqui está mandando o quê? Jogar fora as escrituras hebraicas, Moisés, abandonar esses conceitos de lei, tá? Aí vocês serão como massa nova e sem fermento, como vocês de fato já são. Porque a nossa festa da Páscoa está pronta. Agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Então notem, galera, notem que aqui em 1 Coríntios 5, Jesus já está inserido como um cordeiro sacrificial da Páscoa. Mas essa teologia é uma teologia pós-destruição do templo. Não é uma teologia anterior a isso, isso não existe, tá? Antônio, como que você sabe que Paulo está falando para uma geração posterior à destruição do templo? Olha só. Em Mateus 21, lembrando que os evangelhos tratam da destruição do templo de Jerusalém, tá? Então olha o que ele diz aqui. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Será tirado de quem? Dos judeus. Ele está falando para um público judeu, tá? E será dado a uma nação que dê os seus frutos. Que nação foi aquela que tomou ali a região dos judeus, tomou Jerusalém? Foi a nação romana, tá? Isso é contexto histórico-cultural do primeiro século, tá? E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. A pedra é quem? É o próprio Jesus, tá? Quem é essa pedra que ele está falando? É ele próprio, o próprio Jesus. Então vamos ver o contexto nas outras epístolas, nos outros textos, nos outros evangelhos, do que se trata isso. Para vocês verem que só pode ser depois de 70. Lembrando que o evangelho de Mateus é atribuído como sendo o final do primeiro século, tá? É uma atribuição. Vamos conferir comigo aqui as demais. Chegando aqui em Colossenses, o capítulo 1, versículo 20, olha o que temos aqui, ó. E que, havendo por ele feita a paz pelo sangue da sua cruz... Como assim? Por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então reparem que a cruz aqui
ela é o mecanismo pelo que trouxe a paz. Mas para ter paz, tem que ter tido o quê? Guerra, não é isso? Conflito. Então, o que trouxe a paz? A cruz de Jesus. Isso significa que teve uma substituição, tá? Uma substituição de conceito. A cruz, então, ela é posterior a uma guerra. E essa cruz, tá? Que é a cruz da vitória romana, a deusa Nike, como eu já expliquei em outros vídeos, é essa cruz que traz a paz. Ao quê? Ao território. Vamos continuar aqui a leitura para vocês entenderem do que está se tratando aqui, né? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Então, quem vai perseguir? Os judeus, tá? Para que sobre vós caia todo o sangue justo. Então, os judeus serão o quê? Obliterados. Cairá justiça sobre eles. O sangue será derramado sobre os judeus, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Então lembra lá em Apocalipse, que tem aquela questão da cidade que mata os profetas e Jesus? Então, essa cidade é a própria Jerusalém. Olha aqui, ó. Em verdade, vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Preste atenção nisso aqui, ó. Esta geração. Que geração é essa? A geração de Jerusalém, tá? A geração perversa de Jerusalém. Olha, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Então isso aqui é Jesus como um arauto da guerra prenunciando a destruição de Jerusalém. Se você duvida que é esse o contexto, vamos ver o que se segue no capítulo 24. Ó. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso que é o templo, né? A construção ali. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então ele está enunciando a destruição do templo em 70. E aí, se você continuar aqui no capítulo 24, você for no versículo 34, ele vai dizer, ó: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Aconteça o quê? A destruição do templo, né? As calamidades que ele anunciou e a destruição da geração má e perversa dos judeus de Jerusalém, tudo isso. Então, esse é o contexto, tá bom? Esse é o contexto. Agora, vamos prosseguir aqui para vocês verem uma coisa interessantíssima. Em 1 Pedro, no capítulo 2, vocês vão ver o seguinte no versículo 9, ó: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o que é isso aqui? É uma nação gentílica, estrangeira, que é a nação romana, tá? Que está sendo dita como sendo a nação nova, a nação eleita, tudo isso daqui, tá bom? Agora aqui em Romanos 11, olha que interessante. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos. Então Israel não alcançou, mas os eleitos sim. Então os eleitos são uma coisa, os israelitas, os judeus são outra, tá? Como está escrito: Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. Então os judeus foram entorpecidos pelo próprio Deus, né? E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço, por sua retribuição. Escureceram-lhe os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para incitar a emulação. A queda de quem? A queda dos judeus. E quando se deu a queda dos judeus? Em 70, na destruição do templo. E aí veio a nação gentílica com o cristianismo, tá bom? Novamente, em 1 Tessalonicenses 2, a partir do 14.
Meus irmãos, o que aconteceu com vocês já havia acontecido também com as igrejas de Deus na Judéia, com o povo dali que pertence a Cristo Jesus. Vocês foram perseguidos pelos seus próprios patrícios, do mesmo modo que os cristãos da Judéia foram perseguidos pelos judeus. Foram os judeus que mataram nosso Senhor Jesus e os profetas. Então veja que tudo está se encaixando, né? Tudo era o judeu culpado. Tudo era o judeu culpado, o judeu que era assassino, o judeu que era perverso, né? E também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são inimigos de todos. Tentam até nos impedir de anunciarmos a mensagem de salvação aos não-judeus. Tá? Então Paulo está fazendo uma teologia para não-judeus. Com isso, eles completam o total dos pecados que eles têm cometido. Mas agora, o castigo de Deus caiu finalmente sobre eles. Então, assim, o castigo de Deus caiu sobre os judeus de qual forma? Porque se a gente pegar da década de 30, onde o personagem teria morrido, né? E acrescentarmos a geração, que é 40 anos, você vai dar 70 anos, né? Quando eles foram de fato destruídos. Então, o único evento que ocorre onde os judeus são destruídos é a destruição do templo de 70, tá bom? Ah, não é, Jesus não é pedra de tropeço para os judeus. Então vamos ver aqui, ó. Romanos 9:30. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Quem é a pedra de tropeço? Jesus. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião, tá? Lembra lá dos sionistas? Pois é, Sião é os judeus, tá? É Israel. Uma pedra de tropeço, é uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Crê em quem? Nela quem? Jesus, tá? Jesus. Aí aqui você tem que parar e refletir, se você não entendeu até agora. Colossenses 1. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Então, assim, Jesus, ele trouxe a paz. Para ter a paz, tem que ter havido a guerra, tá bom? E para quem duvida que Jesus é de fato o Cordeiro Sacrificial, vamos a alguns textos aqui, ó. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, para Paulo, que estaria antes da destruição do templo, Jesus já era o Cordeiro Sacrificial? Complicado isso aí, hein? Um judeu falando isso? Complicado, hein? Então isso você tem que ler de um modo exegético e de um modo histórico. Se você for ler de um modo teológico, aí não sei nem porque que você está assistindo o vídeo, né? Mas de um modo exegético, de um modo histórico, isso aqui só é possível após a destruição do templo, onde você vai ter um motivo para introduzir esse tipo de alegoria. Alegoria sacrificial perfeita, como você vê, como o Dr. Oswaldo Luiz falou, em Hebreus, por exemplo, tá? Então, para Paulo, e se lembrando que essas aqui são as epístolas que são consideradas de Paulo mesmo, tá? Não são aquelas que são consideradas falsas, não. Então, assim, isso aqui já mostra que esse Paulo não pode estar antes de 70. Ele já está trazendo uma teologia avançada pós 70. Romanos 3, 25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Então, novamente, né? Se você atribui que isso aqui é Paulo antes de 70, você tem um problema, porque essa é uma teologia avançada que só faz sentido após 70. Romanos 8:3. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. E deixa eu mostrar uma coisa interessante para vocês, que eu fiz um comentário no vídeo, né? Dizendo assim, ó, me alegro muito em ver o Senhor considerando a crucificação alegórica de Jesus após a destruição do templo de Jerusalém. Tamo junto sempre, né? Eu tenho muito carinho pelo Dr. Oswaldo Luiz Ribeiro, tá? Acho que ele é, dos que tem aí, é um dos melhores, né? Acho que você não entendeu, Miranda.
para mim a crucificação ocorreu. Eu acho que ele que não entendeu essa parte, tá? Então assim, doutor Osvaldo, por isso que eu falei aqui, ó, a crucificação alegórica, né? E não real. Porque tem um problema aí que você tem que entender, tá, galera? Não sabemos se houve um Jesus real ou não. A única coisa que nós sabemos é que existe uma crucificação alegórica no texto. Aquela crucificação de Jesus, ela é alegórica. Não existe crucificação real no texto. Tudo ali é uma alegoria. Se houve uma crucificação de um homem real, fonte disso ninguém tem, tá bom? Vamos lá continuar aqui então. Ó. Não dou murro na mesa, mas acho que Jesus existiu e que foi executado como terrorista. Isso aqui também, não tem como, ninguém sabe disso. Ninguém sabe se existiu ou não. Isso é especulação, eu posso crer ou não nisso. Mas o texto ali trata de um Jesus teológico da fé, tá bom? A interpretação é alegórica. É isso que eu queria, né? A interpretação ali, o texto, ele é alegórico, tá? O fato não. Aí o fato não tem prova. Aí ninguém sabe se existiu ou não. Mas nem mato nem morro por isso. Que bom. E nem me alegraria se você pensasse assim, porque a situação é tal que a quantidade de adesão não significa absolutamente nada. Concordo. Se a maioria pensa que sim ou a maioria pensa que não, não muda nada. Se existiu ou não, ninguém sabe, tá? É uma questão de hipótese. E aqui eu tenho que tirar o chapéu para o Dr. Osvaldo Luiz Ribeiro, que nisso ele é muito honesto. Diferente de muitos por aí. Ele é honesto e fala só uma hipótese, se existiu ou não. Mas a minha questão não é essa. A minha questão é na crucificação alegórica de Jesus. Porque essa crucificação alegórica de Jesus, ela faz sentido somente depois da destruição do templo. Tá? Não faz sentido antes. Então, se Paulo ele está fazendo alusão à destruição do templo, da guerra judaico-romana e fazendo uma teologia avançada que só faz sentido após a destruição do templo, isso significa que a única prova, a única evidência mais forte que se tinha de que Jesus existiu, que era Paulo, essa evapora. Evapora e Paulo, esse vira apenas um personagem construído, tá? Um pseudônimo utilizado por autores ali, principalmente dos vencedores da guerra, que são os romanos, e aí esse personagem fica muito enfraquecido como tendo sido real e histórico, como muitos querem propor, tá bom? Então uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção é, se de fato, de verdade, existiu um Jesus histórico, seja ele terrorista, seja ele um profeta louco, os primeiros autores deveriam estar preocupados em avançarem sobre os seus feitos como humanos e contra, no caso do terrorista, contra Roma, né? E não avançam isso. Eles não avançam esses pontos. Pelo contrário, eles avançam pontos que só faz sentido dentro da perspectiva do vencedor da guerra, que é Roma. E aí eles avançam uma teologia de substituição do templo. O que para o judeu é um absurdo completo. Mas para o romano, que agora é o eleito, que agora é a nova nação, que o povo foi lançado fora nas trevas e agora substituído pelo novo povo, que é o povo que é não judeu, né? O povo estrangeiro, que é o povo romano, agora tudo faz sentido, né? Então, dentro dessa perspectiva, se de fato, de verdade, Paulo está trabalhando com o conceito de queda dos judeus, com destruição dos judeus, e com substituição dessa alegoria do templo, após 70, tudo que você tinha que sustentava as bases de um Jesus hipotético caem por terra. Todas. Tudo desmorona. E tudo passa a ser apenas uma alegoria criada pelos vencedores da guerra. Jesus é um personagem político. O Novo Testamento é apenas uma arma de guerra, uma arma política de substituição das doutrinas judaicas, como a gente vê, seja nas epístolas, seja nos evangelhos. Tá bom? Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido muito interessante, lembrando que todos esses versículos aí dá para se aprofundar mais, tá? Dá para buscar outros versículos também, trazer um entendimento do porquê que Jesus é a luz do mundo, porquê que essas trevas estão sendo substituídas, essas potestades das trevas estão sendo substituídas, né? Por esse novo governo, que é o governo do reino de Deus, que foi entregue, né? A essa nova nação, lembrando aqueles textos que eu já apresentei. E aí só faz sentido se a nação derrotada foi a nação judaica
e a nação que conquistou foi a nação romana, tá bom? Um grande abraço, comente aí embaixo, deixe seu like, se inscreva lá no canal do Dr. Osvaldo também. Um abraço a todos, fui, tchau, tchau, tamo junto!